Hoje eu vou falar de um tema que já foi tema, já foi tema de várias entrevistas aqui ao longo desse ano. Nós vamos falar daquilo que todo mundo está falando, mas que ninguém muitas vezes está respondendo as principais questões, que é El Ninho. Até agora, o que a gente não sabe é se nós teremos um El Ninho extremo, forte, daqueles como nunca tivemos, ou se passaremos por mais um El Ninho. E eu vou conversar com o Alexandre Santaella, que é engenheiro agrônomo e gerente de marketing algodão. E o tema da nossa entrevista de hoje é o seguinte: existe uma visão catastrófica sobre o El Ninho? Alexandre, prazer, seja muito bem-vindo. Prazer divino, prazer a todos os ouvintes do AgroPrós, um prazer ter com vocês aqui hoje. Falando desse tema aí, que talvez seja o tema mais quente da agricultura e do noticiário meteorológico do ano. É, sem dúvida, um dos temas mais quentes. Eu já fiz, lógico, uma provocação logo na pergunta, né? Mas eu quero começar já perguntando para você o seguinte: existe mesmo, cara, uma visão catastrófica ou exagerada sobre o impacto do El Ninho? Ou o tamanho do alerta é totalmente proporcional ao risco real de perdas que haverá no campo? Olha, Divino, a sensação é que tem uma desproporcionalidade entre as notícias que a gente está acompanhando e aquilo que pode acontecer. O que de fato a gente está enxergando dentro das previsões climáticas e o que os modelos climáticos trazem para a gente é que de fato a gente vai viver um ano de El Niño. Isso já é um fato consolidado. Outro fato que está se consolidando é que é um El Niño de alta intensidade. E essa alta intensidade é devida principalmente pelo nível de aquecimento do Oceano Pacífico na faixa da linha do Equador. Então isso daí é o que faz a gente ter esse El Niño de alta intensidade. Agora, falar que vai ser um super El Niño, El Niño catastrófico, talvez seja ainda muito cedo. O que a gente pode derivar das informações que nós temos hoje, que os dados científicos corroboram para nós, é que sim, nós teremos efeitos climáticos que vão gerar uma distorção em relação às médias de temperatura e de chuva nas principais regiões produtoras de grãos do Brasil. Então, esse é um ponto. Isso vai gerar um desvio da normalidade. Então, quando se espera um determinado volume de chuva para um determinado mês, a gente vai ter um determinado desvio. Isso vai ser influenciado não só pela questão do El Niño, mas também por outros fatores que vão estar influenciando esse regime de chuvas e, consequentemente, de temperatura. O que a gente tem que ter segurança é que, no final das contas, vai continuar a viabilidade da agricultura dentro do Brasil. Na região do Cerrado, na região sul, a gente vai ter a quantidade de chuva necessária para as principais culturas, mas talvez não dentro da janela em que nós desejamos, as janelas ideais, ou dentro da distribuição que nós desejamos. Mas a quantidade de chuva e as condições vão se manter para a gente conseguir implementar as culturas com tecnologia e colher resultados satisfatórios de produtividade. Ciente que desvios vão acontecer e um risco maior está envolvido por esses desvios que a gente vai ter que conviver nessa safra. Na verdade, já assim, historicamente, o produtor brasileiro, ele já aprendeu a conviver com essas oscilações do clima. Prova disso é esse ano, né? Esse ano choveu a quantidade que tem que chover. Porém, a dispersão das chuvas não foi da maneira que precisava de ter acontecido, né? Do ponto de vista do planejamento, Alexandre, o que diferencia a preparação para esse ciclo atual dos outros anos de El Niño que a gente já teve para trás? Em relação ao que teve nos outros anos de El Niño, a gente está preparado e mais consciente desde já daquilo que está para acontecer. Existem macro tendências que o El Niño traz para nós, né? Como, por exemplo, quando eu olho para o Cerrado brasileiro, em geral, a gente vai enfrentar um período de chuvas um pouco mais atrasado e com maiores temperaturas. Ciente desse ambiente de produção que nós vamos ter que viver no Cerrado, por exemplo, isso interfere diretamente no meu planejamento. Se eu vou escolher uma variedade de soja de um ciclo mais precoce, eu corro um risco muito maior, porque eu terei uma janela mais apertada de plantio e o El Niño historicamente apresenta momentos de veranico dentro do ciclo produtivo. Então,
eu vou ter que planejar uma variedade de soja que tenha mais resiliência para enfrentar esse ambiente, que esteja preparada para enfrentar esse tipo de condição ambiental que ele vai ser exposto e é previsto que aconteça, existe uma alta probabilidade daquilo ocorrer. Quando eu olho para a região sul, talvez eu tenha uma condição inversa. Eu tenho uma condição de altos volumes de chuva e uma temperatura média inferior à média histórica. Consequentemente, eu tenho uma consciência de alguns fatores, como maior intensidade de fungos de solo, maior intensidade de ferrugem asiática. São riscos que eu tenho que colocar na minha conta para ajustar o meu planejamento. Então, às vezes, no sul, uma determinada aplicação de fungicida que eu planejava com um objetivo, eu tenho que estar consciente que a doença predominante pode ser outra daquela que eu pensei naquele momento. E esse tipo de ajuste pode ser o que vai determinar o meu sucesso na condução e manejo da lavoura ao longo do ciclo. Pois é, cara, a gente tem um país que é gigante, né? Grande demais. A gente tem do Chuí, lá no Rio Grande do Sul, ao Oiapoque, que está lá no Amapá, quer dizer, acima da linha do Equador. E tem gente plantando, né? Do sul até o norte, o tempo todo. O ano vira, né? Enquanto um está colhendo no lugar, o outro está plantando no outro. É um país muito, muito doido. Só que isso traz, conforme você já relatou, dois extremos simultâneos, né? Então, eu ainda vou falar de seca severa no Centro-Oeste. Eu não sei se você vai concordar ou vai discordar, né? Mas seca severa no Centro-Oeste, excesso de chuvas no Sul. Cara, como é que uma empresa, como a empresa de vocês, uma empresa de tecnologia agrícola, de sementes, como é que ela planeja essa distribuição e esse suporte técnico, né, para cenários tão opostos ao mesmo tempo? Esse é um desafio constante, mas estar no Brasil é esse tipo de desafio, né, e é um clichê falar que é um país de dimensões continentais. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da distância que a gente tem do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, é muito superior à distância que a gente tem, por exemplo, da Polônia com a Espanha, na Europa. Então, dimensionalmente, a gente está falando que dentro de um país a gente vive inúmeras realidades diferentes. E a gente como empresa, quando decide entrar num país como esse, a gente tem que estar consciente da grandiosidade e ter clareza dos diferentes ambientes que a gente vai lidar. E isso parte principalmente da segmentação das pessoas e preparo das pessoas para as diferentes situações. Então, ter pessoas preparadas e especializadas para aquele ambiente é o primeiro fator de sucesso. E o outro ponto é, talvez seja relacionado principalmente à diversidade do portfólio das tecnologias que a gente traz no campo. A gente, em momento algum, pode pensar que uma determinada tecnologia, seja relacionada à genética, à biotecnologia ou defensivos, vai ser a bala de prata que vai resolver todos os problemas do Brasil. A gente tem que ter a consciência que a diversidade e o número de opções que a gente traz para o Brasil é fundamental para garantir o sucesso dos diferentes perfis de agricultores que estão instalados em diferentes regiões. Então, ter um portfólio robusto que traz esse tipo de opção de diferentes tipos de tecnologias é o que garante a nossa sustentabilidade no Brasil e que faz com que a gente consiga atender todos os perfis do agricultor, independente se ele cultiva soja e milho, soja, algodão ou mesmo culturas como café, trigo e diversas outras culturas que são fundamentais para o nosso sistema agrícola e que tornam o Brasil essa grande potência agrícola para todo mundo, que abastece inúmeros países e tornam a balança comercial do nosso país tão positiva, pela potência que a gente é e pelas pessoas e tecnologias que a gente aplica no campo. Eu acho que você deixou um ponto muito legal aí, muito bacana, que é essa diversificação, porque às vezes a gente fala tanto de soja, milho, que parece que o agronegócio é só soja e milho, né? Tem gente plantando pimenta do reino, tem gente plantando cebolinha, salsa, tem gente plantando açaí, cacau. Quer dizer, o Brasil é essa diversidade, né? E a gente leva isso para o mundo de uma maneira incrível. E com essas diferenças regionais. Eu vou até fazer um recorte aqui, por exemplo, Cerrado e Matopiba. Lá, o grande vilão é o estresse térmico e hídrico. Como é que a escolha a genética da semente, o ciclo de variedade ajuda a mitigar o impacto dessas temperaturas que quebram recordes históricos? Esse é um fator super importante, né? Quando a gente olha um cenário de El Niño para essa região, para o Mato Piba, existe uma tendência clara. A chuva deve atrasar
Isso é o que historicamente a gente vê quando acontece o El Niño, então elas são empurradas um pouco para mais para dentro de novembro. Isso restringe um pouco a janela de plantio desse produtor e as temperaturas tendem a ser mais elevadas. Os modelos climáticos indicam uma temperatura média mais elevada nessa região de 3 a 4 graus, o que é bastante elevado para um ano de El Niño. E aí como que fica? Como que eu escolho uma determinada variedade de soja, por exemplo? Eu tenho que pensar muito na resiliência e na capacidade de reconstituição desse material. Então, materiais que têm uma maior capacidade de enraizamento, que tenham um ciclo um pouco mais longo, serão fatores de sucesso para eu obter os melhores resultados de produtividade. Materiais que não têm essa mesma resiliência, que não têm essa capacidade de enraizamento em um ciclo mais curto, qualquer adversidade nesse ciclo não terão tempo de recuperação. E esse é o cuidado que o produtor tem que ter. Consciente dos riscos mais elevados num ano como esse, a escolha do material talvez seja a primeira chave do sucesso. Escolhe um material que tenha essas características, adapte o manejo para esse tipo de condição e você vai estar muito mais preparado para enfrentar essas intercorrências que podem ocorrer na safra. Bom, quando a gente fala de calor extremo, né, a gente tem que lembrar que esse calor ele acelera o ciclo biológico das pragas sugadoras, né, como, por exemplo, a mosca branca, cigarrinha do milho. Como é que o produtor deve ajustar a estratégia de manejo integrado de pragas quando o clima joga a favor dos insetos e não do produtor rural? Exato, esse é um ambiente que os insetos são extremamente favorecidos, como, por exemplo, quando eu penso numa questão de uma mosca branca, o ciclo natural dela é em torno de 25 dias. Agora, quando eu tenho um aumento das temperaturas, esse ciclo pode cair para 22 dias, 20 dias. Poxa, parece muito pouco, 3 dias. Mas se eu tenho um algodão, por exemplo, no campo, que está lá por 180 dias, quer dizer que eu saio de uma média de 7 ciclos por safra e aumento isso para 9 ciclos por safra. Isso é uma pressão muito mais significativa, aumenta muito a questão do potencial de dano que esse tipo de praga pode causar. E quando eu penso no manejo integrado, eu tenho que pensar principalmente no monitoramento, eu tenho que buscar o monitoramento dessas pragas, ou seja, um acompanhamento constante de como elas estão se comportando no campo e fazer um manejo preventivo, para quando ocorrer os primeiros sinais, eu conseguir, então, evitar que ela tenha esse dano exponencial. E a adoção de produtos que tenham ação sistêmica e translaminar e que atuam em todo o ciclo da praga são um fator crítico de sucesso, porque dessa forma, independente da fase que esse inseto estiver na planta, o produto vai poder atuar, evitando que ele perpetue, que ele continue se reproduzindo naquele ambiente e continue causando danos. Então são esses os fatores mais relevantes para ele estar pensando e tomando uma decisão estratégica para evitar os danos causados por esses tipos de insetos sugadores, e não só sugadores, eles são sugadores e transmissores de doenças, como viroses, molicutes, que são doenças que têm um potencial muito maior de tirar a produtividade dessas plantas. Exatamente, você complementou muito bem aí. Agora, um assunto que gera polêmica ainda, que tem sido muito falado hoje, é o tratamento de sementes, né? Em anos secos, o tratamento de sementes ele ganha ainda mais importância. E de que forma uma semente bem protegida industrialmente na largada ajuda a planta a suportar os primeiros dias de seca extrema na fase de emergência? Se é que ajuda. A pergunta é essa: ajuda? Se sim, de que forma? Ajuda muito, porque existem alguns fatores que a gente tem que ter muita consciência. Se eu tenho um ano mais seco e quente, primeiro ponto, eu tenho uma favorabilidade maior de pragas, como por exemplo a lagarta elasmo, que é uma lagarta muito pequena que atua diretamente no colmo das plantas e derruba. Ela come esse colmo logo na emergência e acaba matando a planta. Então, eu escolhi uma semente que tem um tratamento de sementes industrial robusto vai me dar muito mais segurança. Tanto que contenha um inseticida que seja eficiente para lagarta elasmo, mas também tem um outro fator, que é o fator da seletividade e que evite a perda de vigor. Porque eu já estou num ambiente estressado.
aquela semente está num solo com uma temperatura maior. Então, a partir do momento que essa semente inicia seu processo de enraizamento, eu tenho que garantir o seu pleno desenvolvimento. Nenhum dos fatores que estão ali dentro podem atrapalhar o seu enraizamento, crescimento e estabelecimento na lavoura. Então, produtos que têm um efeito fisiológico positivo, que acelerem o enraizamento e o crescimento da planta da parte aérea, vão contribuir para ela escapar da zona de risco e se desenvolver de forma mais segura no campo, naquele ambiente. Bom, eu vou sair do Cerrado, sair do Botopiba e vou lá para o sul, né? Eu já falei lá no início do sul do país, que vem sofrendo aí, né, há alguns, alguns anos, né? Tem hora que chove demais, tem hora que falta chuva. E o problema agora, esse ano, parece que vai ser o excesso de umidade. Só que esse excesso, ele vai impedir a entrada das máquinas, por exemplo, para pulverizar na janela correta, porque não tem como, né? Diante desse ambiente perfeito para os fungos, como realizar um controle eficiente de doenças como, por exemplo, a ferrugem asiática? Esse vai ser um grande desafio para a região sul do Brasil. Um ponto que vale alertar, Divino, é que quando a gente olha os atuais modelos climáticos, quando a gente fala região sul, a gente vê uma intensidade de chuvas mais concentrada no oeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, não tanto no Rio Grande do Sul, que é o estado que mais tem sofrido com as instabilidades climáticas que a gente tem visto. Talvez seja um bom ano para os gaúchos, e isso é super importante. Porém, o ponto que você trouxe é super importante. Um ambiente que você tem uma intensidade de chuva, frequência e volume de chuvas maior, como é previsto em um ano de El Niño para o sul do Brasil, ele traz essas dificuldades. O primeiro fator que eu já chamo a atenção, essas chuvas elas já começam a se intensificar agora no inverno. Isso promove um processo de emergência contínuo de plantas tigueras de soja. Esse é o primeiro fator. Isso pode representar, mas isso é um problema para matar essa soja como um mato lá na frente, como se fosse uma planta daninha, essa soja tiguera. Na verdade, essa soja tiguera, ela vai ser a hospedeira para a ferrugem. Então, a tendência é que, num ambiente de maior intensidade de chuvas e, consequentemente, maior presença de plantas tigueras, eu tenho uma antecipação da chegada da ferrugem. E essa antecipação da chegada da ferrugem com um ambiente de maior frequência de chuvas faz com que a ferrugem tenha uma pressão e um nível de dano muito maior. Não só pela dificuldade da gente estar entrando no campo para fazer essas aplicações de forma preventiva, porém pela intensidade. Então o agricultor ele tem que pensar no seu planejamento com produtos que atuem de forma preventiva e curativa na ferrugem, porque ele vai ter que enfrentar esse ambiente com ela presente. Mesmo ele tomando cuidado com a lavoura dele, o ambiente externo vai estar favorável para esse fungo e que ele pode já estar entrando de alguma forma. Então, escolher produtos que tenham um efeito preventivo e curativo e tentar fazer isso de forma calendarizada e antecipada vai resguardá-lo dos efeitos dessa doença que tem alto potencial de dano. Mas se eu puder voltar um pouquinho mais ainda, quando a gente fala do excesso de chuvas até no plantio, a gente tem que tomar cuidado com outros fungos, como por exemplo a Phytophthora e a Rhizoctônia. Esses dois fungos, eles podem matar a plântula já na emergência. Assim como eu falei da lagarta elasmo no cerrado, Rhizoctônia e Phytophthora podem impactar a emergência das plantas de soja na fase inicial. Então, ele escolher para a Phytophthora materiais que têm uma resistência genética é fundamental, e para a Rhizoctônia, um tratamento de sementes reforçado com produtos específicos que tenham maior efeito ou maior eficiência para a Rhizoctônia. Isso vai garantir para ele, então, um seguro na instalação dessa cultura, que ele vai ter que tomar um pouco mais de cuidado pelo ambiente com excesso de umidade. Você vê como é que é o clima, né? Você falou que no Rio Grande do Sul pode ser que seja bacana, seja legal para os gaúchos, que vem sendo ruim, mas que Santa Catarina e Paraná pode ser que chova muito, não é isso? Foi isso que você disse? Exatamente, Pois é, eu só quero exatamente. lembrar, eu só quero lembrar aqui que o campeão do SESB desse ano, o campeão nacional do SESB, é da região sul e é lá de Santa Catarina, né? Lá do município de Major Vieira, em Santa Catarina. Quer dizer, pode ser que a situação fique ruim para eles lá, né? Exato, pode ser que fique um pouco mais difícil. E para o campeão do SESB aí, que produziu mais de 150 sacos de soja,
os desafios vão continuar existindo. Talvez não consiga obter esses 150 sacos de soja, mas um produtor que tem um bom planejamento, que tem um perfil de solo resiliente, um planejamento que se atenta a essa realidade e faz o devido investimento, ele vai conseguir preservar a produtividade dele. O clima é o fator que ele não controla, mas aquilo que ele pode controlar dentro da porteira, o produtor tem que continuar investindo. Porque em um ano de dificuldade, o que resguarda ele é a produtividade. Abrir mão de certos investimentos pode ser um fator que vai aumentar a exposição e o risco dele para perda dessa produtividade. Então, o cuidado ele tem que manter. Não é cortando as aplicações pelo medo daquilo que vai acontecer, cortando a aplicação ou cortando o investimento, que é o que vai garantir a rentabilidade dele. A rentabilidade vai ser produto da produtividade que ele conseguiu sustentar, mesmo num ano com maior dificuldade. É, eu tenho certeza que o seu Lorival, lá em Santa Catarina, está preparado já para isso. 156. Incrível. 150. Não vamos deixar 6 de fora, não, viu? 156 sacas, né? Quando eu ouvi, eu pensei até que era milho, né, porque 156 sacos é produtividade de milho, é incrível. Tem que ter orgulho da agricultura brasileira quando a gente Tem, chega num número tem, desse. tem mesmo. Para culturas de inverno e transição, como o trigo e o arroz, por exemplo, tem as manchas foliares, a brusone, a giberela, ixi, um monte de coisa, né? E aí a qualidade sanitária, né, e comercial dos grãos vai lá embaixo, né? É possível blindar essa lavoura nessas condições de alta umidade constante? Blindar talvez seja uma palavra muito forte, viu, Divino, mas é possível adotar medidas de manejo que garantam a melhor preservação possível para esse tipo de doença. Então, você está atento a esse planejamento e entrar com produtos específicos contra brusone, contra giberela, como, por exemplo, triazóis modernos e que tenham maior flexibilidade de controle, vão te resguardar em relação a esse tipo de ambiente de alta pressão. Se continuar usando produtos do passado que já estão apresentando menor performance, seu risco aumenta exponencialmente. Então, adotar essas inovações que estão chegando, tanto para a brusone quanto para a giberela, é muito importante. O que a gente não consegue controlar é, por exemplo, uma chuva no momento em que o trigo está cacheando, por exemplo, mas a gente consegue atuar de forma direta e efetiva sobre sobre as doenças que atuam, aplicando fungicidas de forma preventiva com moléculas modernas que apresentam maior eficiência. Você estava falando aí anteriormente, né, da escolha de variedades, né, a preocupação que tem que se ter. A tecnologia de sementes ela evoluiu muito, muito mesmo, para encurtar os ciclos. Só que à medida que foi encurtando os ciclos, essa semente também ficou muito mais exigente e fragilizada, né, em vários pontos. É viável usar variedades de ciclo super precoce na soja para tentar salvar a janela de safrinha? Ou essa pressa pode custar o teto produtivo já ali na primeira safra? Esse é um risco que aumenta essa safra. Em qual sentido, né? Se a gente olhar, por exemplo, o cenário de Cerrado, Mato Grosso. Vamos colocar o Mato Grosso aqui como um exemplo, porque ele não vai viver um extremo do El Ninho. Ele vai sentir os efeitos do El Ninho, mas não numa situação mais extrema. É um pouco mais brando o que ele vive naquele ambiente. O fator que ele vai encontrar para essa região, por exemplo, que é uma das regiões que tem a maior adoção de soja precoce ou super precoce, é que no mês de setembro, principalmente, existe uma tendência da gente ter chuvas no início de setembro que não se estabilizam. Então você pode ter um falso alerta de plantio. Caramba, choveu aqui na primeira semana de setembro até o dia 10, isso me dá umidade no solo e confiança para entrar plantando essa soja precoce nesse momento para antecipar a minha janela. Porém, esse tipo de soja, ela não tem a resiliência necessária para enfrentar um veranico lá na frente. E num ano de El Ninho, é típico eu ter esse falso alerta de chuva no início, não um falso alerta, chove de fato, mas não se estabiliza a chuva. E se eu tenho um veranico no meio, uma soja de ciclo precoce, ela não tem tempo de se recuperar, ela não consegue superar essas adversidades que ela vai enfrentar. Então você vai ter que esperar para encaixar ela num período um pouco mais tardio. Então o risco de você adotar uma soja com esse tipo de perfil aumenta de forma significativa num ano como esse. Materiais de ciclo médio talvez sejam um pouco mais saudável para você estar adotando e fugindo um pouco desse risco pela questão dela estar distribuindo
por mais tempo a formação de flores e frutos, como também ter mais tempo para ter a resiliência necessária e tempo de enchimento de grãos para te entregar uma produtividade mais adequada. Hoje de manhã eu estava conversando com um produtor rural e ele me falando que ele está assustado com o preço dos insumos, o custo de produção. Ele falou, Divino, tá muito alto, estou assustado, está realmente complicado. E tem uma tendência que eu tenho ouvido de muita gente de pisar no freio, de buscar economizar em determinadas áreas. Por que reduzir o investimento em tecnologia em um ano de El Niño pode ser, na verdade, o maior risco que o produtor pode correr? Regressamos àquele ponto que que eu comentei já, que é a importância de você ter o máximo de produtividade possível em anos como esse. O que vai te assegurar isso é a tecnologia que você aplica no campo. Esse acho que é o principal fator de sucesso, que é o que está na zona de controle ou na zona direta de influência do produtor. Ele não consegue controlar o clima, mas ele consegue controlar o investimento e o perfil de tecnologia. De fato, o ambiente para os grãos está um pouco mais difícil. A gente vê toda essa instabilidade relacionada principalmente a fertilizantes. A gente tem uma dependência externa muito grande e o ambiente geopolítico é muito desfavorável, porém, é a produtividade que vai garantir que a gente tenha o fluxo de caixa necessário para conseguir passar por um ano como esse. Então, manter a tecnologia é aquilo que está no nosso controle. Então, o cuidado que a gente tem que ter é muito relacionado a qual tecnologia e como aplicá-la. Um ano como esse, por exemplo, numa região como que tem um risco maior de falta de chuva, por exemplo, talvez a decisão seja o momento de entrada de plantar. Em vez de eu baixar a tecnologia, eu tenho um resguardo maior de acompanhar esse clima e plantar na hora certa. Porque um replantio pode ser muito mais caro do que você cortar uma aplicação de inseticida, uma aplicação de fungicida ou reduzir o volume de adubo, o número de pontos de fósforo e potássio que você ia colocar na tua soja. Então, esperar 5 dias, acompanhar o clima, vai te dar muito mais sucesso do que reduzir o investimento em insumos, que é o que vai te dar a caixa produtiva que você precisa para passar por um ano difícil como esse. Plataformas digitais, elas podem ajudar o produtor a tomar decisões mais rápidas em momentos como esse? Com certeza, porque a gente vive uma era de dados, e os dados aqui são o insumo mais importante para você tomar uma decisão. Você está conectado com uma plataforma digital que vai te orientar, seja para o que aconteceu no passado e te dar mais assertividade para tomar as decisões do presente, é algo super inteligente a ser adotado. Como, por exemplo, a gente usar o histórico de imagem de NDVI de uma determinada área e, com base nisso, tomar decisões de plantio em taxa variável, nível de aplicação de um regulador de crescimento no algodão. Isso vai te dar tanto mais eficiência na aplicação dos insumos, quanto vai te dar subsídio de tomada de decisão na hora certa, porque a mensuração desses dados meteorológicos, ambientais, vão te sustentar a aplicar na hora certa, a usar o insumo na hora certa e tomar uma decisão que vai te trazer menos risco e maior retorno para o ambiente produtivo que você vai estar instalado. Tem algum erro assim de manejo, alguma decisão de compra, alguma coisa assim que o produtor comete ao tentar, até a palavra, adivinhar, quando ele tenta adivinhar o clima? Você sabe de algum case, assim, alguma coisa para contar para gente? Ah, sim, vou te dar um exemplo clássico, né. No Cerrado, a gente está falando que vai ter maior instabilidade de chuva e maior temperatura. Uma das decisões comuns é: "Bem, num ambiente como esse, vou cortar uma aplicação de fungicida, porque mais temperatura dá menos doença". Não é bem assim, na natureza não existe vácuo, isso é um fato que a gente tem que lidar. Quando tem uma situação de maior temperatura, por exemplo, existe um fungo que é favorecido, que é o caso da cercóspora. Então ele pensa: "Vou cortar a última aplicação, vou reduzir o meu investimento". E aí ele faz as aplicações iniciais e deixa descoberto as últimas. Consequentemente, a cercóspora aproveita desse ambiente de maior temperatura e de menor proteção e causa um dano muito maior. Veja só,
uma doença que é oportunista num ambiente desfavorável para os fungos, e que mesmo assim é um fungo. E é uma doença que causa perdas de até 15 sacos por hectare, além de redução da qualidade do grão produzindo, causando aquela famosa mancha púrpura. Então, tirar essa última aplicação ou não pensar no risco que a cercospora representa para aquele ambiente de produção é um erro que pode custar muito caro o produtor. Alexandre, o clima sempre vai ser uma variável incontrolável. Porém, o manejo, o produtor pode controlar. O que é que vai separar o produtor que vai passar bem por esse El Ninho daquele que vai sofrer grandes perdas? Vou dizer para você que é planejamento e disciplina. Esses acho que vão ser as grandes lições. O agricultor que tiver um planejamento consciente e antecipando a esses riscos que a gente já citou aqui, que são macro tendências que historicamente se repetem. Então ele tem que ter o planejamento baseado nisso. É muito mais provável que as coisas aconteçam dessa forma do que como as coisas aconteceram na última safra. Então ele tem que ter essa consciência e se planejar de forma antecipada para garantir que ele vai superar essas tendências e os riscos que ele vai estar envolvido. E quando eu falo de disciplina, é aquele produtor que, consciente de tudo isso, ele vai manter a tecnologia aplicada no campo, ter o cuidado de entrar na hora certa, apesar das adversidades ou apesar do ambiente às vezes indicar algo diferente para ele, porque ele vai poder cuidar de forma antecipada dos problemas que podem entrar na lavoura. Eu falo de disciplina como, por exemplo, num manejo preventivo de doenças, na aplicação antecipada contra pragas que podem tirar muita produtividade do produtor. Às vezes ele vai ver que não é o momento ideal, mas consciente dos riscos, fazer esse investimento naquela hora vai protegê-lo daquilo que vai acontecer ali em diante. A gente às vezes quer atrasar uma aplicação em 3 dias para ganhar um pouco mais de residual, todavia a gente não sabe se vai vir uma invernada ou vai vir um ambiente desfavorável para ela. Então esse planejamento e disciplina vai separar aí aqueles que vão ter mais ou menos sucesso num ano difícil, como é o caso que a gente tende a viver num El Niño de maior intensidade, como se está previsto. Amigo, vamos torcer para que tudo seja bom, né? A certeza que vem a gente já tem. Então, é se preparar, se programar, fazer o seu melhor. E eu tenho certeza, assim como Deus sempre abençoou, continuará abençoando o produtor rural. Alexandre, foi uma alegria enorme para mim conversar com você. Obrigado, viu? Para mim também foi uma alegria muito grande conversar com você, Divino, e o agricultor já está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Eu estou há muitos anos na agricultura e eu sempre escuto que esse foi um ano atípico que a gente viveu na agricultura. E naturalmente o último ano foi atípico e eu tenho certeza que o próximo também será atípico. Mas o agricultor que tiver um bom planejamento e estiver suportado por tecnologias adequadas, ele vai superar mais um ano atípico, mais um ano desafiador e vai continuar quebrando recordes de produtividade que a gente quebra todo ano e torna o Brasil essa potência que ele é. Obrigado pela oportunidade e conte sempre comigo aí, com o time da Basso, para estar trazendo informação de qualidade para vocês. Eu vou contar, com certeza eu vou contar, porque informação de qualidade, gente, como essa, a gente precisa de levar até vocês. É para isso que eu existo aqui, é para isso que este programa, esse podcast existe. É para levar informações tão relevantes quanto essas para você, produtor rural, para você que às vezes não trabalha diretamente no agronegócio, mas quer entender toda essa situação, né? A informação de qualidade é o que mais vale nesse momento. Conversei com Alexandre Santaella, que é engenheiro agrônomo, gerente de marketing algodão. E o tema foi: existe uma visão catastrófica sobre o El Ninho? E você que nos ouviu, que nos assistiu, o que você acha? Qual é a sua opinião? Eu quero ouvir, eu quero ler a sua opinião, é importante. Então, escreva para a gente, vai lá no nosso canal do YouTube, vai lá no nosso Spotify, que agora está com vídeo também. Estamos com vídeo no Spotify, pessoal. E vocês vão poder colocar lá as suas opiniões, compartilhar com o máximo de pessoas possível, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.